Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 82. Krishna e Balarama encontram-se com habitantes de Vrindavana. Certa vez, enquanto Balarama e Krishna moravam em Dwaraka, ocorreu um grande eclipse solar, como se tivesse chegado o fim do dia do Senhor Brahma. Sabendo de antemão deste eclipse, muita gente foi até o lugar sagrado conhecido como Samanta Panchaka, a fim de ganhar crédito piedoso. Depois de eliminar da terra os reis, o Senhor Parashurama, o principal dos guerreiros, criou grandes lagos em Samanta Panchaka, com o sangue dos reis. Embora jamais se contamine com reações kármicas, o Senhor Parashurama realizou sacrifícios ali para instruir as pessoas em geral. Dessa maneira agiu como um homem qualquer, tentando livrar-se de pecados. De todas as partes de Bharatavarsha, grande número de pessoas foram então para aquele Samanta Panchaka em peregrinação. Entre aqueles que chegaram ao lugar sagrado havia muitos Vrishnis, tais como Gada, Pradyumna e Samba, esperando se livrar de seus pecados. Akrura, Vasudeva, Ahuka e outros reis também foram lá. Aniruddha permaneceu em Dwaraka com Suchandra, Shuka e Sarana para guardar a cidade, junto com Kritavarma, o comandante de suas forças armadas. Os poderosos Yadavas passavam ao longo da estrada com grande majestade, acompanhados por seus soldados que andavam em quadrigas mais imponentes que aeroplanos do céu, em cavalos que se movimentavam com um passo ritmado, e em elefantes tão enormes quanto nuvens, que bramiam muito alto. Junto com eles haviam muitos soldados de infantaria, tão refulgentes como os Vidyadharas celestiais. Os Yadavas estavam tão divinamente vestidos, adornados com colares de ouro, guirlandas de flores e belas armaduras, que ao prosseguirem pelo caminho com suas esposas pareciam semideuses a voar no céu. Em Samanta Panchaka, os santos Yadavas banharam-se e então observaram o jejum com cuidadosa atenção. Depois presentearam os brahmanas com vacas enfeitadas de vestes, guirlandas de flores e colares de ouro. De acordo com os preceitos das escrituras, os descendentes de Vrishna então banharam-se mais uma vez nos lagos do Senhor Parashurama e alimentaram primorosos brahmanas com alimento suntuoso. Todo o tempo eles oravam: Oxalá recebamos devoção ao Senhor Krishna. Então, com permissão do Senhor Krishna, seu único objeto de adoração, os Vrishnis quebraram o jejum e sentaram-se à vontade debaixo de árvores que davam sombras refrescantes. Os Yadavas viram que muitos dos reis que haviam chegado eram velhos amigos e parentes. Os Matsyas, os Shinaras, Kausalyas, Vidarbhas, Kurus, Srinjayas, Cambojas, Kaikayas, Madras, Kuntis e os reis de Ananta e Kerala. Também viram muitas centenas de outros reis, tanto aliados quanto adversários. Além disso, viram seus prezados amigos Nanda Maharaj e os vaqueiros e vaqueiras que, devido à ansiedade, tinham sofrido durante tanto tempo. Enquanto a grande alegria de verem-se uns aos outros fazia o lótus de seus corações e rostos florescer com viçosa beleza, os homens abraçavam-se cheios de entusiasmo. Com lágrimas a correr de seus olhos, os pelos arrepiados e as vozes embargadas,
Todos eles sentiam intensa bem-aventurança. As mulheres entreolhavam-se com puros sorrisos de amizade amorosa. E quando se abraçavam, seus seios, untados com pasta de açafrão, apertavam-se uns contra os outros, enquanto seus olhos enchiam-se de lágrimas de afeição. Eles todos então ofereceram reverências a seus superiores e, por sua vez, receberam respeito de seus parentes mais novos. Depois de perguntarem uns aos outros sobre como fora a viagem e sobre seu bem-estar, eles passaram a conversar sobre Krishna. A rainha Kunti encontrou-se com seus irmãos e filhos deles, e também com seus pais, cunhada, e também com o Sr. Mukunda. Enquanto conversava com eles, ela esqueceu seu pesar. A rainha Kunti disse: meu querido e respeitável irmão, sinto que meus desejos foram frustrados, porque embora sejais muito santos, todos vós me esquecestes durante minhas calamidades. Amigos e familiares, até meus filhos, irmãos e pais, esqueceram um ente querido a quem a providência já não favorece. Shri Vasudeva disse: cara irmã, por favor, não te zangues conosco. Somos apenas homens comuns, joguetes do destino. De fato, quer haja por sua própria conta, quer seja obrigado por outros, a pessoa está sempre sob o controle do Senhor Supremo. Atormentados por Kamsa, nós todos fugimos em várias direções. Mas pela graça da providência agora, afinal, podemos voltar para nossos lares, minha cara irmã. Vasudeva, Ugrasena e outros yados honraram os vários reis que ficaram sumamente bem-aventurados e contentes ao verem o Sr. Achyuta. Todos os membros da realeza presentes, incluindo Bhishma, Drona, Dhritarashtra, Gandhari e seus filhos, os Pandavas e suas esposas, Kunti, Sanjaya, Vidura, Kripacharya, Kuntibhoja, Virata, Bhishmaka, o grande Nagnajit, Purujit, Drupada, Shaila, Dritaketu, Kashiraja, Damaghosha, Vishalaksha, Maitila, Madras e Kekaya, Yudhamanyu, Susharma, Balika, com seus associados e filhos, e muitos outros reis subordinados a Maharaj Yudhishthira. Todos eles estavam simplesmente pasmados ao verem a forma transcendental do Sr. Krishna, a morada de toda a opulência e beleza, postado diante deles com suas esposas. Depois que o Sr. Balarama e o Sr. Krishna os havia prestado toda a honra, estes reis começaram a louvar com grande alegria e entusiasmo os membros da clã Vrishni, os companheiros pessoais de Sri Krishna. Os reis disseram: ó rei dos Bojas, apenas vós entre os homens alcançaste um nascimento devera elevado, pois vedes continuamente o Sr. Krishna, que raras vezes visto até mesmo por grandes yogis. Sua fama como difundida pelos Vedas, a água que banha de seus pés e as palavras que ele fala sob a forma das escrituras reveladas, essas coisas purificam por completo esse universo. Embora a boa fortuna da terra tenha sido assolada pelo tempo, o toque de seus pés de lótus revitalizou-a. E dessa maneira ela está lançando sobre nós a chuva da satisfação de todos os nossos desejos. O mesmo Senhor Vishnu que faz alguém esquecer metas tais como o céu e a liberação, agora aceitou vínculos de casamento e consanguíneo convosco.
que sob os outros aspectos viajaste no caminho infernal da vida familiar. De fato, nesses relacionamentos, vós os vedes e tocais diretamente, andais a seu lado, conversais com ele, e junto com ele deitai-vos para descansar, sentai-vos à vontade, tomais vossas refeições. Quando soube que os Yadus haviam chegado, chefiados por Krishna, Nanda Maharaj foi vê-los imediatamente. Os vaqueiros acompanharam-no com suas várias posses, carregadas de suas carroças. Ao verem Nanda, os Vrishnis ficaram deleitados e levantaram-se como cadáveres retornando à vida. Tendo ficado muito aflitos por não o verem há tanto tempo, eles o seguraram num abraço apertado. Krishna e Balarama abraçaram seus pais adotivos e prostraram-se diante deles, mas suas gargantas estavam tão embargadas de lágrimas de amor que os dois senhores nada conseguiam dizer. Pondo seus dois filhos no colo e segurando-os nos braços, Nanda e a Santa Mãe Yashoda esqueceram seus pesares. Então Rohini e Devaki abraçaram a rainha de Vraja, lembrando a fiel amizade que ela lhes mostrara. Com a garganta embargada de lágrimas, elas lhe disseram o seguinte: que mulher poderia esquecer a incessante amizade que tu e Nanda nos mostrastes, querida rainha de Vraja? Não há maneira de pagar-vos neste mundo, nem mesmo com riqueza de Indra. Antes mesmo que esses dois meninos tivessem visto seus verdadeiros pais, vós agistes como seus pais e deste-lhe todo o cuidado afetuoso, treinamento, alimento e proteção. Eles nunca tiveram medo, gentil dama, porque os protegestes assim como as pálpebras protegem os olhos. De fato, pessoas santas como vós jamais distinguem entre estranhos e sua própria família. Enquanto olhavam fixamente seu amado Krishna, as jovens gopis condenavam o Criador de suas pálpebras, que por um momento impediam que elas ouvissem. Agora, revendo Krishna após tão longa separação, com seus olhos elas levaram-no para dentro de seus corações e lá o abraçaram para sua plena satisfação. Dessa maneira absorveram-se por completa em meditação estática sobre ele. Embora aqueles que praticam constantemente yoga mística achem tal absorção difícil de alcançar. O Senhor Supremo aproximou-se das gopis num lugar isolado, enquanto elas estavam em seu transe estático. Depois de abraçar uma delas e perguntar sobre seu bem-estar, ele riu e disse o seguinte: minhas queridas amigas, ainda vos lembrais de mim? Foi por causa de meus parentes que me afastei por tanto tempo com a intenção de destruir meus inimigos. Porventura pensais que sou ingrato e por isso me desprezais? Afinal, é o Senhor Supremo que une os seres vivos e depois os separa. Assim como o vento junta massas de nuvens, folhas de relva, flocos de algodão e partículas de poeira só para tornar a espalhá-los, o Criador trata da mesma maneira os seres que Ele criou. A prestação de serviço devocional a mim qualifica qualquer ser vivo para a vida eterna. Mas por vossa boa fortuna, desenvolveste uma atitude amorosa especial por mim, através da qual me conquistastes. Caras damas, eu sou o princípio e o fim de todos os seres criados, e existo tanto dentro quanto fora deles. Assim como os elementos éter, água, terra, ar e fogo são o princípio e o fim de todos os objetos materiais,
e existem tanto dentro quanto fora deles. Dessa maneira, todas as coisas criadas residem dentro dos elementos básicos da criação, ao passo que as almas espirituais permeiam a criação, permanecendo em sua verdadeira identidade própria. Deveis ver a ambos, a criação material e o eu, como manifestados dentro de mim, a imperecível verdade suprema. Tendo assim sido instruídas por Krishna em assuntos espirituais, as gopis se liberaram de todos os vestígios de falso ego por causa de sua incessante meditação sobre ele. E com sua profunda absorção nele, chegaram a compreendê-lo na íntegra. Então as gopis falaram assim: querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus, teus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis místicos e filósofos altamente eruditos adoram teus pés e meditam neles, desejando que esses pés de lótus também possam ser despertados dentro de nossos corações, embora sejamos apenas pessoas comuns ocupadas em afazeres domésticos.